Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus, queridos irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, muito boa tarde. Quero desejar também boa tarde a você que me acompanha pelo canal do YouTube. Quero desejar a todos um bom final de tarde, um dia abençoado, um dia cheio de paz, amém? Queridos, hoje o assunto, eu diria, é um pouco emblemático, se não fosse conceitual, O que eu estou querendo dizer? Eu vou dizer, Eu estava aqui, estou aqui no meu gabinete, na igreja, E quando eu olhei para o meu laptop, eu tive a sensação de estar olhando para algo semelhante a um ser humano. Não, eu não estou ficando doido, nem exagerado, não. Eu vou explicar o que veio à minha mente fértil, Ou seja, a minha memória RAM me trouxe para reflexionar com os irmãos. Interessante, Veio à minha mente também a lei de Lavoisier, que foi um químico, um grande químico, E ele promulgou uma lei da transformação que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, Aí surgiu os Lavoisier da modernidade, como eu, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se copia, Interessante. Se nada se cria, quem criou o homem, Gênesis 1 vai nos responder. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele criou o homem, E o homem evoluiu como ser semelhante a Deus, não que tenha criado nada, mas que com certeza transformou muita coisa, Mas ainda em Gênesis 1, nós vemos que Deus terminou seu trabalho com um toque pessoal. Deus formou o homem do pó e deu a ele vida, compartilhando o seu próprio fôlego, como está em Gênesis 2, e desta forma, então, o homem passou a ser o único dentre toda a criação de Deus que tinha uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. E aqui começa, essa minha exposição para reflexão. Se Lavoisier está certo, o computador, o meu laptop, por exemplo, não foi criado. Ele foi transformado, pelo homem com um sentido de complementariedade, se é que eu posso dizer assim, da sua própria existência, para ajudá-lo no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, nos seus desenvolvimentos, nas suas pesquisas, Então, pensa comigo, em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus, certo? Adão, ele não se pareceu com Deus no sentido de que Deus tivesse carne e sangue. As Escrituras dizem que Deus é espírito, e portanto existe sem um corpo. Mas o corpo de Adão espelhou a vida de Deus, ao ponto de ter também poder, não de criar, mas de transformar o que já tinha sido criado por Deus em alguma coisa que o ajudasse a sair daquela enrascada que se meteu por causa do pecado. Por causa do pecado, ele passou a ter dificuldade em tudo, coisas que ele não tinha, e chegou a nós. Nós temos dificuldades que não tínhamos necessidade de ter, Quando nós olhamos Gênesis 2, diz que Adão, o primeiro homem, deu nome à criação de Deus. Diz lá que Adão pôs nomes em todos os gados, em todas as aves dos céus, em todos os animais do campo. Puxa, E ele nem precisou de um computador. Olha, eu tenho um irmão que é biólogo, ele tem um livro dessa grossura, com todos os nomes científicos de folhas, de plantas, e tudo mais. Adão não tinha nada disso,
Porque mentalmente o homem foi criado como um agente racional e foi criado, acima de tudo, com o poder de discernimento, de escolha, né? Em outras palavras, o homem pode raciocinar, pode decidir, pode fazer escolha, isso ainda continua acontecendo, só que aquela capacidade foi embora, né? Aquele poder que ele tinha, né? De alcançar um volume de informações foi embora. Ele precisou, ao longo da sua vida, então, transformar, né? As matérias, os elementos, né? Num algo que se chama hoje computador. Isso é um reflexo do intelecto e liberdade que Deus deu ao homem. Todas as vezes que alguém inventa uma máquina, Matos, escreve um livro, pinta uma paisagem, se delicia com uma música, né? faz uma conta, qualquer coisa, dá um nome a um bichinho de estimação, essa pessoa está proclamando o fato de que nós somos feitos à imagem de Deus. Amém, queridos? Vários objetos nos fazem lembrar o corpo humano, né? Que foram transformados de forma a facilitar as ações desempenhadas por nós desde lá do éter. Então, nessa linha de reflexão, seria possível associar o computador ao ser humano. Como assim, pastor? Eu acho que sim, até porque Deus disse que não haveria mais impedimentos a tudo que o homem tentasse fazer. Está lá em Gênesis 11, na história da Torre de Babel. O cérebro humano, né, criado por Deus, e o computador transformado pelo homem, todos dois processam informações, nós processamos informações. Ambos temos uma hierarquia de memória, de decisão, de escolha, né? Só que o homem tem o livre-arbítrio, já o computador não, né? No homem a memória da alma, a consciência, a subconsciência, foram atributos de Deus para que ele exercesse trabalhos, desempenhos, para que pensasse, para que tomasse decisões. No computador, isso também ocorre, como, por exemplo, nós temos aí os hardware, HDs, memórias RAM, processadores, registradores e outros componentes, não é verdade? Por mais dinâmicas que pareçam as consequências de execução, não há criatividade, né, expressa pelo programa do computador. A criatividade existiu quando o programa foi criado por um ser humano, né? Mesmo quando isso ocorreu indiretamente. Então, sabe, queridos, qual é o sentido dessa minha reflexão? E a Bíblia nos revela a resposta para isso, né? Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 2 que o homem natural não compreende as coisas de Deus e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Imagina um computador, né? Então, e disse mais, né? Paulo escreveu, diz que o que é espírito se discerne, né, no espírito, e aquele que é espiritual de ninguém é discernido, né? Ninguém, ele afirma, né, ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O computador não tem a mente de Cristo, né? Então eu posso afirmar de que, de certa forma, a ciência ela procura flertar com o mistério, né? O mistério de Deus. E isso tem um componente espiritual muito profundo, né? Pois é como nós nos relacionarmos com alguém muito maior do que tudo que existe, incluindo nós mesmos. E essa relação, queridos, que somente o homem desfruta, é aquela que é restrita ao homem e ao Criador, ao seu Criador. Olha, um computador fica muito além, muito aquém, né, disso. O computador, ele envelhece, ele fica obsoleto, e quando ele fica obsoleto ele vai para o lixo, mas nós, ao final de nossas vidas aqui na Terra, temos a possibilidade de sermos conectados não a uma rede de internet, não a uma reformulação de hardware, né, mas ao dom da graça pela fé em Cristo Jesus, e alcançarmos descanso e santidade para entrarmos na vida eterna com Deus. Amém, queridos? Pense nisso. Você não é uma máquina, você não é um computador, você é alguém muito importante para Deus. Você tem valor. Amém? Deus abençoe a você. Fica com Deus. Olha, dê o seu like
né? Se você gostou dessa mensagem, dessa reflexão, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, né? Toque no sininho para receber amanhã de volta a nova mensagem e que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Até amanhã, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo.